Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, então hoje a prof vem aqui, né, gravar mais uma aula, tá? Ainda falando sobre potência, tá? Na última aula eu mandei uma videoaula, né, falando sobre a definição de potência, relembrando todas as propriedades que inclusive nós já estudamos no ano passado, né? Mas eu senti assim que bastante alunos ficaram com dificuldades, né, em relembrar essas propriedades. E, pessoal, a aplicação das propriedades é de fundamental importância para que a gente consiga resolver equações exponenciais. E como eu já havia comentado com vocês no início desse bimestre, a resolução de equações exponenciais é de fundamental importância para a resolução de logaritmo. Então, é um assunto que vocês precisam, assim, pegar muito bem, estar muito afiados. Certo, gente? Então, vamos relembrar aqui novamente as propriedades da potência, tá? E depois que a gente relembrar essas propriedades da potência, eu vou resolver com vocês algumas expressões, né? Algumas expressões que envolvem bastante essas propriedades e que vão ser de fundamental importância para vocês, para a gente entrar lá nas equações exponenciais, tá? Então, assim, eu vou falar das principais, tá? Das três principais propriedades da potência que a gente precisa saber, tá? Primeira, que é de fundamental importância, bases iguais em uma multiplicação, tá? Quando eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, qual é o processo? Eu vou repetir a base e somar os expoentes, tá? Usando o número, vamos supor que eu tenha lá 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Eu repito a base, 2, e somo os expoentes. 3 mais 5, 8, fica 2 a oitava, tá? Então, multiplicação de bases iguais, soma os expoentes, beleza. Outra de fundamental importância, divisão. A elevado a N dividido por A elevado a N. Divisão de potências de bases iguais. Qual que é o processo? O processo inverso da soma, da multiplicação. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu diminuo os expoentes. Então, vai ser um A elevado a M menos N, tá? Usando números, vamos supor aqui que fosse 2 ao cubo dividido por 2 à quinta. Repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 5. Ó, 3 menos 5. Quanto que vai dar? Menos 2. 2 elevado a menos 2. Certo? E a outra que também é de fundamental importância, potência de potência. Ou seja, quando eu tenho assim, ó, dois expoentes em uma mesma base, o que eu faço com esses expoentes aqui, gente? Nós multiplicamos m vezes n, tá? Vamos supor que eu tenha 2 ao cubo elevado à quinta, potência de potência. Repete a base 2 e faz a multiplicação. 3 vezes 5, 15. 2 elevado a 15. Então, gente, ali no último vídeo, né, da última aula, foi mostrado mais duas, né, que é o produto de bases iguais elevado a um mesmo expoente e a divisão, que todos ficam envolvidos no mesmo expoente, mas como eu falei, essas são as três principais que vocês precisam saber, certo, gente? Bom, então, beleza. Falado, né, dessas propriedades, eu vou resolver aqui junto com vocês o exercício número 4 da apostila da página 45, tá? Gostaria que vocês também resolvessem esse exercício juntos comigo, tá? E aí, vocês me enviam foto também desse exercício, ok?
Então, pessoal, na questão... Ai, perdão, não é número 3, gente. Número 4, tá? Na questão número 4 da página 45, nós temos uma expressão. A expressão, né, é a seguinte: 3 elevado a n mais 1 menos 2 vezes 3 elevado a n, somado com 3 elevado a menos 1, tudo isso daqui dividido por 3 elevado a n menos 2, mais 3 elevado a n menos 3. Então, nós temos uma expressão numérica e o exercício está pedindo para a gente simplificar essa expressão, deixar menor ou simplesmente encontrar o resultado. A gente vai resolver, né, esse tipo de expressões porque ela envolve bastante as propriedades da potência e, como eu falei para vocês, é a base para a gente conseguir resolver as equações exponenciais, tá? Então, gente, em expressões, primeiro passo nas expressões, aplica as propriedades, tá? Aplicar as propriedades da potência. Esse é o primeiro passo para resolver expressões como essa. Mas como assim, professora? Aplicar as propriedades. É justamente essas 3 propriedades que eu marquei aqui. Da multiplicação eu somo, da divisão eu diminuo e da potência de potência eu multiplico. Então, quer dizer que nisso daqui, as propriedades já foram aplicadas, já foram somados ou já foram diminuídos. Agora, a gente vai voltar aqui, ó, no início, tá? Então, ó, analisa item por item. O primeiro aqui, ó, 3 elevado a n mais 1. Se ficou uma potência somando em cima, qual das 3 propriedades que foram utilizadas? A da multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar na multiplicação. Se é um 3 elevado a n mais 1, nós vamos separar na multiplicação. Então, vai ficar o quê, ó? 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1. Separa na multiplicação, usando em cada uma das partes, tá? Beleza. Agora aqui, né? Esse menos 2 vezes 3 elevado a n, professora, dá para deixar menos 6? Não, tá? Porque nós não temos nenhum expoente aqui, nós não sabemos quanto que é o n, tá? Esse n não tá somando, não tá diminuindo, não tá fazendo nada. Então, quer dizer que não teve propriedade aplicada nesse caso. Então, o que que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou apenas repetir. Menos 2 vezes 3 elevado a n, tá? Somado com, agora aqui, ó, eu tenho uma subtração. Se eu tenho uma subtração, então, onde tem soma ou subtração, tem propriedade, aplica, tá? N menos 1. Se é menos, é o quê? A divisão. Então, eu vou aplicar a divisão, tá? Então, vou colocar lá, ó, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 1. Esse sinal de menos representa a divisão, então, ele não fica negativo. Usa-se os expoentes normalmente, positivos, tá? Aí, dividido, beleza? Embaixo, novamente, né, ó, aqui nós temos menos, então tem propriedade, e aqui nós também temos sinalzinho de menos, então também tem propriedade, aplica. Quem que é a propriedade? Novamente, divisão. Então, faz a divisão. Sempre a base repete, 3 elevado a n, dividido por 3 ao quadrado, né, porque aqui é 2. Somado com, daí aqui novamente, 3 a n dividido por 3 ao cubo, certo? Beleza. Agora, o primeiro passo eu já fiz, que foi aplicar as propriedades. Agora, nós vamos para o segundo passo.
Qual é o segundo passo? Segundo passo, gente, é colocar em evidência, tá? O que significa colocar em evidência? Nós vamos colocar em evidência tudo que tem a n, tá? Porque vejam que aqui em cima nós temos vários 3 elevado a n e aqui embaixo também nós temos 3 elevado a n. Por que nós colocamos em evidência? Porque quando eu coloco em evidência alguma coisa, é aquela ideia da multiplicação. Sempre que eu tenho uma multiplicação envolvida numa divisão, eu consigo cortar, tá? Então, por isso que nós usamos essa parte de colocar em evidência. Então, como assim? Mas como assim, professora? É isso aqui, ó. Eu vou colocar o 3 elevado a n em evidência em cima, tá? Coloquei aqui o 3 elevado a n, coloca a multiplicação e abre o parênteses. Daí, o que que faz? Repete-se tudo aquilo que ainda falta colocar, tá? No lugar do 3 elevado a n, vocês podem colocar aquele elemento neutro da matemática que na multiplicação não vai fazer diferença, que é o quê? O número 1, né? Quando eu multiplico 3 elevado a n vezes 1, dá quanto? Dá o próprio 3 elevado a n. Então, aonde tem 3 elevado a n, vocês vão colocar o 1 e o restante vocês vão repetir tudo. Então, ó, coloquei 3 elevado a n em evidência, vou parte por parte. Então, aqui era 3 elevado a n, coloquei 1. Daí, vezes 3 elevado a 1 é 3. Então, já vou colocar 3. Menos 2 vezes 3 elevado a n, já tem aqui na frente, então não repete, sempre coloca 1 onde tem, tá? Mais, daí aqui, 3 elevado a n, 1 sobre 3 elevado a 1, 3. Beleza, fechei. Agora, vou para a parte de baixo fazer o mesmo processo. 3 elevado a n em evidência, abre parênteses e, né, troca. Então, 3 elevado a n já tá lá, então coloca 1 sobre 3 elevado ao quadrado, já dá para resolver, que é 9. Mais 3 elevado a n, 1 sobre 3 elevado ao cubo, já dá para resolver, que é 27. Fecha. O que eu falei de colocar em evidência? Porque agora ficaram duas multiplicações. Quando eu tenho multiplicação e divisão, o que eu posso fazer? Cortar. Então, sumiu 3 elevado a n. Agora ficou o quê? Só número. Só número que a gente vai resolver, tá? Vai resolver tudo que dá para resolver. O que nós podemos resolver aqui? 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 1, 2. Somado com 1/3, né? Dividido, embaixo ficou 1/9, somado com 1/27. Agora, ficou só frações. Eu sei que muita gente tem dificuldade em resolver continhas com frações, mas, né, nós precisamos perder esse medo, tá? Então, aqui ainda dá pra gente deixar um pouquinho menor, né? 3 menos 2, 1. Então, vai ficar 1 somado com 1/3, dividido por 1/9 somado com 1/27. Ou dá para tirar o mínimo, né, como vocês sabem, ou dá para igualar os denominadores. Então, aqui é 1, dá para multiplicar isso daqui por, já que tem que virar 3, dá para multiplicar por 3. Então, vai ficar 3/3. 3 mais 1, 4. 4/3, repete o denominador, tá? Como aqui é 27, para esse 9 virar 27, vou ter que multiplicar por quanto? Por 3 também. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, 27. Então, vai ficar 3 mais 1, 4, sobre 27. Agora, nós temos o quê? Uma divisão de duas frações. Como que faz divisão de duas frações? Copia a primeira, 4/3, e multiplica pelo inverso da segunda, 27/4. O que dá aqui, né, já pra gente simplificar aqui, 4 com 4 vai ficar 27/3. 27 dividido por 3 dá quanto? 9. Então, o valor da expressão numérica é 9. Difícil, gente? Um pouco, né? Eu sei que é, mas vocês vão ver que no decorrer, né, que a gente for fazendo, treinando, ele vai ficando mais fácil, tá?
o processo, certo, gente? Vão ter várias lá para vocês resolverem no caderno de atividades, certo? Mas que eu vou, né, resolver aqui mais um exemplo com vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, eu gostaria que vocês pegassem o CA na página 29. CA na página 29, certo? CA na página 29, então eu vou começar aqui a fazer com vocês questãozinha número 3, que é para determinar o valor da expressão, né? 3 elevado à sétima vezes 3 elevado à décima vezes 3, tudo elevado ao quadrado, dividido por 3 à quinta elevado à sétima. Bom, gente, uma possibilidade de vocês resolverem esse exercício é fazer 3 elevado à sétima, depois 3 elevado à décima, o que daria números gigantescos e ficaria super difícil de vocês resolverem no final das contas, certo? Por isso que existe o quê? As propriedades, tá? Para facilitar o cálculo de vocês. Então, vejam aqui, ó, nós não temos multiplicação e todas essas multiplicações com base 3. O que diz a propriedade da multiplicação de mesma base? Eu vou repetir a base, fazer o que com os expoentes? Somar, certo? Aqui não aparece, a gente sabe que tem 1. Então, eu vou justamente fazer isso. Vou repetir a base 3 e vou somar os expoentes. 7 com 10, 17. 17 com 1, 18, certo? Então, ficou 3 elevado a 18 dentro, não dá para esquecer que tem 1 ao quadrado aqui fora. Dividido por 3 à quinta elevado à sétima. Agora, aqui nós temos mais uma propriedade. Que propriedade que é essa, pessoal? Da potência de potência. Tenho 2 expoentes. O que eu faço quando nós temos potência de potência? Multiplica os expoentes. Então, vou repetir a base 3 e fazer a multiplicação. 2 vezes 18, 36. Sobre, embaixo a mesma coisa, potência de potência. Repete a base. 5 vezes 7, 35. Beleza. Nossa, professora, mas agora ficou também expoente grande, mas ainda nós temos propriedade. De quem? Da divisão. O que eu faço quando é divisão de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. 36 menos 35, 1. 3 elevado a 1, 3. Então, o valor da expressão numérica é 3. Certo, gente? Então, estão vendo aqui as propriedades vêm para ajudar, certo? Vamos lá para mais um exercício. Exercício número 4, tá? Simplificar a expressão. Então, deixa eu repetir aqui. A ao cubo vezes b elevado a menos 2, tudo isso elevado a menos 2, vezes a vezes b elevado a menos 2, elevado ao cubo, dividido por a elevado a menos 1, vezes b ao quadrado, tudo isso elevado a menos 4. Nossa, agora bastante coisa. Daí a gente tem que simplificar, deixar isso daqui menor. Bom, a gente não vai conseguir achar valor numérico igual no número 3, igual no exercício lá da apostila que eu resolvi, por quê? Porque não tem número, é só letra. Então, a gente vai reduzir a letras mesmo, tá? Como? Aplicando propriedades, certo, gente? Então, primeiramente, temos multiplicação, temos multiplicação, temos multiplicação. Podemos aplicar propriedade somar os expoentes? Não. Por quê? Porque A é diferente de B. Então, não tem propriedade da multiplicação. Mas nós temos o quê? Uma potência aqui do lado de fora. Isso quer dizer o quê? Potência de potência. Então, já vamos eliminar esses parênteses. Fazendo o quê? Multiplicação. Então, vou repetir o A
3 vezes menos 2, menos 6, vezes menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, b elevado à quarta, vezes aqui também, ó, potência de potência. Não aparece nada aqui no A, então é 1. Então, A, 1 vezes 3, 3, vezes b elevado 3 vezes menos 2, menos 6. Dividido por, mesma coisa embaixo, potência de potência. Então, multiplicação. Menos 1 vezes menos 4, menos com menos, mais. Então, A à quarta, vezes 2 vezes menos 4, menos 8. B elevado a menos 8, certo? Agora, vejam, todos estão envolvidos em uma multiplicação. Agora sim eu posso juntar coisas iguais com coisas iguais. Então, A elevado a menos 6 com A elevado ao cubo. Depois, B com B, tá? Então, se eu juntar aqui, né, como é multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Somo. Então, vai ficar A menos 6 somado com 3, vezes, agora B com B, né? 4 somado com menos 6, dividido, aqui embaixo não tenho que juntar, então só vou repetir, A quarta vezes B elevado a menos 8. Então, disso daqui, vai ficar o quê? A elevado menos 6 somado com 3, menos 3, vezes B, mais com menos fica menos. 4 menos 6, menos 2. Dividido por A quarta vezes B elevado a menos 8. Agora, vejam aqui, nós temos multiplicação, mas também, né, nós temos o quê? Dá pra gente dividir esse A com esse A e o B com o B. Como que faz a divisão? Diminui os expoentes, certo? Então, vai ficar menos 3 menos 4, vezes B menos 2 menos 8, certo? Então, nós vamos ter o quê? Menos 3 com menos 4, A elevado a menos 7, vezes B, menos com menos vira mais. Menos 2 mais 8, 6. A elevado a menos 7 vezes B a sexta. Essa, né, é a nossa simplificação máxima. Ou ainda a gente poderia deixar de uma outra forma essa resposta, que aqui, como o A ficou em expoente negativo, a gente pode inverter isso daqui também, né? Como que resolve potência de expoente negativo? Eu inverto a base, então ficaria 1 sobre A elevado à sétima, tá? Vezes o B elevado à sexta, né? O que daria 1 vezes B à sexta, ficaria B à sexta mesmo, sobre A à sétima, também uma outra forma de resposta, certo, pessoal? Bom, agora eu vou resolver só mais um exercício, prometo que é o último, aí a gente já finaliza a videoaula, tá? Número 5, letra A, que é a mesma ideia lá que eu resolvi da apostila com vocês, tá? Vou resolver a letra A e aí vai ficar como tarefa a letra B e a letra C para ser resolvido, tá? Então, ó, simplificar as expressões. Então, assim, eu vou cobrar muito isso, porque como eu falei, é isso que a gente precisa saber aplicar propriedades para resolver o que vem lá na frente, tá? Então, como a prof já falou, primeiro passo é o que? Aplicar propriedades. Então, aonde tem mais, que é aqui o primeiro caso, eu troco por vezes. Aqui só tem N, não tem nem mais nem menos, então não troca por nada. Aqui também tem mais e aqui tem menos, então troca-se as propriedades, ok? Então, trocando o primeiro, 3 elevado a N mais 2. Se é mais, é continha de vezes, né? Então, eu vou fazer 3 elevado a N vezes 3 elevado a 2. Uso o N, depois uso o 2, tá?
menos 3 elevado a n, que eu só vou repetir porque não tem nem soma e nem subtração. Dividido por, aqui é a mesma coisa, mais, então é vezes 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1, tá? Sinalzinho de mais, aqui tem que ter muita paciência, passo por passo mesmo, tá, gente? Sinalzinho de menos, divisão. Então, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 1. Apliquei propriedade, beleza. Próximo passo é o quê? Evidência. Quem que a gente deixa em evidência? Sempre o que tem a incógnita. Nesse nosso caso é o quê? O 3 elevado a n. Então, deixa o 3 elevado a n em evidência, abre parênteses e faz aquele processo que a prof ensinou para não ter erro. Aonde tinha 3 elevado a n, nós colocamos 1 e o restante vai repetindo, tá? 3 elevado a n, 1, vezes 3 ao quadrado, repete ou já resolve, tanto faz, menos 3 elevado a n, 1, dividido. Embaixo a mesma coisa, evidência, 3 elevado a n, vezes, abre parênteses e novamente. Aonde 3 elevado a n, coloca 1 e o resto repete, vezes 3 elevado a 1, mais 3 elevado a n, troca por 1, sobre 3. Depois disso, corta, e agora só sobrou número para vocês resolverem. Então, vai ficar lá, 1 vezes 3 ao quadrado, 9, menos 1, dividido por 1 vezes 3 elevado a 1, 3, mais 1 terço. Resolve que dá para resolver. 1 vezes 9, 9 menos 1, sobre 1 vezes 3, 3. 3 somado com 1 terço. Então, eu vou ficar com o quê? 9 menos 1, 8, sobre, aqui soma de frações com denominadores diferentes, como eu falei sempre, ou tiro o mínimo ou iguala os denominadores, já que tem que ser 3, aqui eu vou multiplicar por 3, virando assim 9 terços, certo? 9 mais 1, 10, 10 terços, então ficou 8 dividido por 10 terços. Divisão de frações, como que resolve? Copia a primeira, que é 8, multiplica pelo inverso da segunda, 3 décimos. Inverte numerador com denominador. 8 vezes 3, 24, 24 décimos. O que daria aqui para simplificar, né? Dá para simplificar por 2, que fica 12 quintos. E aqui é o valor numérico dessa expressão. Tá bom, gente? Então, vou deixar lá alguns exercícios no cronograma para serem feitos. E não esqueçam que todos esses exercícios que eu resolvi aqui na videoaula, vocês também devem resolver e me enviar fotos. Um abraço a todos e um bom final de semana. Até a próxima!